Olá, meus amigos, tudo bem? É com muito prazer que damos início a mais um Revcast, o podcast voltado para você, engenheiro, arquiteto e profissional da área da construção. Assistam os nossos episódios do nosso programa, acompanhem, que são sempre temas relevantes, janelas de oportunidade. Tá? E para fortalecer o nosso projeto, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e também marque o sininho de notificações. Esse podcast vai estar à disposição tanto no nosso canal do YouTube quanto em todas as plataformas de streaming. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, principalmente pelo atual momento em que vivemos, que é a área de engenharia clínica. E hoje é com muito prazer que estamos com a presença do engenheiro eletricista, presidente da ABE Goiás e conselheiro do CREA e também nosso sócio, Peterson Caparrosa. Salve, André. Como você está, meu ilustre? Tudo bem? Graças a Deus. Lucas Cevale, meu ilustre amigo, colega de crédito de ordem. Tudo em ordem. Essa parte do sócio, eu vou deixar na bondade do André, porque eu ainda não recebi as ações aqui do Revcast, certo? Na hora que tivesse, nós vamos negociar esse negócio na bolsa. Não esconde os negócios. André, mas eu agradeço mais uma vez o convite. Nós vamos ter aqui a oportunidade de debater a engenharia clínica, desmistificar algumas questões relacionadas a ela, demonstrar a importância do profissional de engenharia, principalmente aquele com especialização na área de engenharia clínica, no mercado de trabalho e dentro do ambiente médico, clínico, hospitalar. E nada melhor do que ter aqui um colega que é especialista na área para poder debater isso aqui. Então nós vamos aproveitar bastante o momento. E deixando as brincadeiras de lado, é sempre um prazer ter você aqui no nosso programa. Não, mas eu quero fazer parte da sociedade agora. Pode procurar seu advogado, pode procurar advogado e transfere. E nosso outro convidado é um engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro clínico, Lucas Cevale, e também conselheiro do CREA, Lucas Cevale. Tudo bom, Lucas? Tudo bem. Nosso amigo Peterson, os ouvintes, né? Estamos aí para conversar um pouco, bater um papo sobre engenharia clínica com vocês e os demais temas. André, eu vou ter que chamar a sua atenção logo no início. Você esqueceu de dizer que o nosso convidado, nosso amigo Lucas, ele também é coordenador nacional da Câmara de Engenharia Industrial, ou seja, nós estamos aqui na presença de um representante a nível Brasil da engenharia da modalidade dele, que abarca a mecânica, metalúrgica, naval e por aí vai. Enfim, ou seja, nós temos aqui um porta-voz, e agora falando sério, sem nenhum tipo de editor jocoso na fala, de um representante nacional de uma das modalidades da engenharia. Então, nós estamos muito bem servidos aqui no Revcast de presenças. Eu acredito que a qualidade só está só em ascendência, né? Não, com certeza. A gente só está trazendo as referências. Boa. Né? Obrigado. E assim, foram tantos títulos. E Pedro, foram tantos títulos que se eu fosse falar todos os títulos, a gente teve que resumir mesmo. Se a gente fosse falar todos os títulos, tava um podcast inteiro só falando dos títulos e dos feitos que ambos fizeram. Então eu vou embora. Né? Eu vou embora. Meu currículo não acompanha o do Lucas tanto assim. Bondade do senhor. Né? Isso é um homem humilde, né? E falando sobre engenharia clínica, né, a gente abriu nessa semana um debate com todos os nossos ouvintes, né, nas mídias sociais, e muita gente tem muita dúvida porque acha que a engenharia clínica é um nicho, né, novo da engenharia. E a gente pesquisando a origem da engenharia clínica, né, é uma profissão que tem no Brasil desde os anos 80. Né, então não é uma profissão nova. E se a gente for estender isso para Estados Unidos e países da Europa, é desde os anos 60. Então é uma área já bem segmentada, é uma área que já tem muito tempo de atuação, mas que mesmo em 2021 as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que é engenharia clínica. Então, para a gente começar os trabalhos, né? Afinal de contas, vou começar com o nosso convidado Lucas. Afinal de contas, o que é engenharia clínica, né? E quais são as suas atribuições, Lucas? Muito boa pergunta. Olha só, de 1980, então você está falando, de 60, né? O que faz o engenheiro clínico? Quando a gente está dentro do hospital, nós temos o parque tecnológico, que nada mais são os equipamentos, nós temos a infraestrutura do hospital, né? E isso tudo é por conta de alguém da manutenção. Quem que cuida, né? Os engenheiros de qualquer modalidade são todos especialistas em manutenção. Nós temos um domínio, uma clareza sobre manutenção. Nada melhor que isso, então,
nós vamos discutir aqui acerca da engenharia clínica, mas entendendo que gestão da manutenção, da instalação, dos projetos passa pela engenharia clínica, certo? Ela vai estar dentro da infraestrutura, dentro da compra de equipamentos, da instalação, qual equipamento é melhor, como que a gente faz isso, tudo vai passar dentro do ambiente do engenheiro clínico. Então, nada mais é um engenheiro clínico do que um grande gestor ali da manutenção, da infraestrutura do parque tecnológico hospitalar, né, que vai trabalhar com essas demandas eu sempre falo que o engenheiro clínico está na aquisição, no uso e no descarte do equipamento. Um bom equipamento, qualquer equipamento do setor hospitalar, ele começa na aquisição. Eu tenho que ter uma aquisição excelente, depois eu vou pensar na instalação, já pensando, né, não depois, mas já pensando, e logo após, como é que eu vou descartar isso? O errôneo descarte de qualquer equipamento causa acidentes, como já tivemos, né? Césio 137. Já tivemos no nosso estado. Então, a engenharia clínica vai lidar com isso. Todos esses parâmetros. Tá certo? Uma coisa importante, André, que a gente precisa aqui fazer só um histórico. O início da engenharia clínica é anterior a 1960. Nós temos que voltar lá pelos idos de 1940, aproximadamente 1942, 1941, quando se desenvolveu um curso de manutenção hospitalar, de equipamentos hospitalares, e vamos imaginar numa época que tinham poucos equipamentos hospitalares. Eu acredito que no máximo o que, Lucas? Uma máquina de raio-x. Certo. Um curso de 12 semanas que foi desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou seja, a história da engenharia clínica começa em 1940, na década de 1940. Na década de 1960, 70, veio o incremento, o desenvolvimento de novas tecnologias, novos equipamentos. Certamente um equipamento de ultrassom, as imagens, os equipamentos de imagem como um todo. Característica fundamental desses equipamentos: eletroeletrônicos. Necessitavam ou necessitam, correção, porque até hoje necessitam, de energia elétrica para funcionar. Isso começou a criar um impacto no tratamento, nos custos com a saúde, porque você adquirir esses equipamentos naquela época, o custo era elevado. Não que não seja hoje, mas imagine isso lá nos primórdios, vamos dizer assim, da engenharia clínica. Tá? Começou a observar o quê? Que o custo com saúde começou a ter incrementos na margem de 50%. E o que acontece? Você não poderia ter um equipamento desse, igual o Lucas bem colocou, sendo adquirido, e por qualquer defeito ou dificuldade de uso, ficar parado. Com isso aí, começou a desenvolver a palavra que foi feliz na colocação dele: manutenção. O equipamento tem que ser utilizado e no primeiro sinal de problema, corrigido para poder voltar à operação, porque senão seria um investimento que não se pagaria. E dali para frente veio o crescimento da engenharia clínica. Em qual sentido? Principalmente porque tinha muito embate, Cevalli. E os nossos ouvintes às vezes não vão entender porque o sobrenome dele é Cevalli, Lucas Gomes Cevalli. Tinha um embate entre o engenheiro de manutenção, vou chamá-lo nesse primeiro momento, o engenheiro clínico, que tinha um foco de manutenção, com médicos e enfermeiros. Tinha uma disputa interna, porque eu acredito, dentro da leitura do histórico que eu tenho, que eu conheço, que os profissionais da saúde, propriamente ditos, se sentiam rivalizados com o engenheiro. E pelo contrário, nós estamos tendo a prova disso agora no século XXI, que a engenharia, e vou falar engenharia no sentido lato, no sentido amplo, ela não é apenas necessária, ela é quase que obrigatória dentro do ambiente hospitalar para o bom desenvolvimento da atividade médica, da atividade de saúde, da atividade laboratorial, da atividade clínica, da atividade odontológica. Tá? E não se rivaliza com nenhum dos profissionais da saúde, é cada um literalmente no seu nicho de atuação, ou como se fala no colóquio, cada macaco no seu galho. Só para corroborar, Peterson, a engenharia clínica literalmente era feita por enfermeiros, por médicos. Antigamente a gente não tinha esse acesso. E são equipamentos de extremas e uma complexidade muito grande de operação e tal, né? Obviamente, isso é traduzido por softwares, né, que falam que todo o pessoal consegue, todo o processamento. Mas por trás de tudo aquilo é bem complexo, né? Então, é fundamental ter um engenheiro por trás disso aí. E um detalhe, Lucas, pegando um gancho nessa fala sua.
a gente observava, do ponto de vista histórico, André, que essa rivalidade entre médicos, enfermeiros, profissionais de saúde com os engenheiros trazia um prejuízo para a população que dependia do serviço do hospital, de uma clínica. Porque o médico estava, às vezes, tão ocupado e se preocupando com equipamentos, que ele deixava, às vezes, de cumprir o ofício dele de prestar um atendimento ou de atender o cliente, porque ele tinha que repartir o tempo entre atender o paciente e administrar o hospital. Então veio para fazer uma divisão simbiótica, nós fizemos uma divisão, um escalonamento simbiótico entre a aquisição do equipamento, igual o Lucas comentou, a sua instalação, a preparação do ambiente para a instalação, quer seja de maneira civil, mecânica e elétrica, a operação, a manutenção, e chegando ao final da vida útil, como que você vai descartar aquilo? Ou se você pode reaproveitar em uma outra situação. Então é uma história que ela vem há mais de 80 anos. E até porque esses profissionais da área da saúde, eles não têm o conhecimento técnico, né, dos equipamentos, de infraestrutura, né? E se a gente levar realmente a exemplo do equipamento, que é um equipamento que, em alguns equipamentos que você não pode parar, né? Tem pessoas que dependem diretamente do funcionamento desse equipamento para, digamos assim, para viver. Então, é fundamental que haja essa sinergia, né, entre tanto o profissional da área da engenharia quanto os profissionais da área da saúde. E aí eu já emendo com outra pergunta. Quem são os profissionais de engenharia que podem se tornar um engenheiro clínico? Vou deixar o Lucas responder essa aqui. Deixa o Lucas, porque geralmente eu tenho a tendência de falar um pouco, me alongar, e como ele é o nosso convidado, eu já participei já uma vez, deixa ele falar um pouquinho, depois eu adentro nessa Olha parte. só, eu acredito que a engenharia clínica de qualquer hospital, né? As nossas andanças aí pelo Brasil, vendo hospitais e durante o trabalho, eu percebo, ela começa na arquitetura hospitalar. Começa lá atrás. Eu vou fazer um hospital aqui, vou trazer um gancho para a minha modalidade mãe, que é a mecânica. Mas né? rapidamente, quando você fala arquitetura, Lucas, é quando tem lá o terreno vazio. O terreno vazio, a primeira ideia de um hospital está ali. Ali começou a engenharia clínica. Seria o sonho de um hospital ali. Um sonho de hospital. Por quê? Eu vou colocar ar-condicionado, vou colocar unidade de tratamento de ar, por exemplo, exaustão, ventilação. Então são máquinas pesadas, robustas, que vibram e que fazem ruído. Nesse processo, eu tenho que ter... Como é que isso vai ficar perto do paciente? Pensa um cara, já está acamado, né, já está em uma situação difícil para ele, ouvindo uma máquina a noite inteira. O cara morre, acho que de desgosto. Então, a pergunta é, quais os profissionais? Todos os profissionais de engenharia são importantes. Todo mundo que vai trabalhar ali vai ter sua função. Obviamente, a sua atividade mãe, tudo bem, é aquela. Por exemplo, lá no meu escritório, nós trabalhamos com a parte térmica. Então, nós desenvolvemos projetos de ar-condicionado, cozinhas industriais, voltado para um hospital. Certo? O engenheiro clínico, ele vai perceber todo esse foco. Tá? Vou só fazer um adendo rápido. Mas o foco que você fala é pegando a parte, exemplo, mecânica, estrutural, elétrica, arquitetônica. Uhum. Porque é uma dúvida constante que as pessoas têm, porque eles acham que o engenheiro clínico ele vai se tornar um super engenheiro. Né? Porque ele tem a formação mãe, que às vezes é um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, mas ele vai dentro do ambiente hospitalar, ele vai trabalhar com diversas tarefas. Né? Então, como mais ou menos funciona essa questão dessa... Eu ia puxar esse gancho agora, o Peterson fez um adendo muito legal. Existem normas, nós engenheiros, nós trabalhamos com normas da ABNT, ponto. Tem milhões, eu não sei, mas tem milhares de normas da ABNT. Os engenheiros clínicos trabalham com essas normas e mais uma, as normas chamam RDC, são diretrizes da vigilância sanitária. Eu vou fazer um hospital, por exemplo, elaboração. Lá na RDC 50, vou traçar isso como exemplo, ela vai me mostrar o tamanho mínimo para me atender de um leito, ela vai me mostrar o tamanho do meu parque que eu posso ter conforme a infraestrutura que eu vou usar,
a rede elétrica, ela vai te dar o norteamento básico e vai referenciar lá, olha, para mais detalhes, você tem na parte elétrica a RDC, a NR10, que agrega, você tem a 9559, não sou eletricista, estou só puxando. Tem a 5410, a 5419. De aterramento, de PDA, tem um conjunto. Já pensou se eu estiver fazendo lá uma ressonância magnética num paciente que tem que ir para uma cirurgia, agora levou um tiro, por exemplo. Acaba a luz, o gerador não entra. O cara vai morrer, então eu tenho que ter esse feedback ali, né? A gente chama esse backup, né? A gente chama dentro do hospital. Então, essa é a importância. Todos os profissionais, respondendo a pergunta, todos os profissionais são de uma extrema importância lá dentro, né? É um complexo multidisciplinar, bem complexo, diga-se de passagem, onde o engenheiro clínico recebe as demandas e vai acompanhando durante... já tem a instalação, o projeto, tudo já está funcionando? Então, o engenheiro clínico trabalha com a demanda de manutenção. E está ótimo, vai ter serviço a vida inteira. Porque depois da manutenção de um tempo, eu tenho que descartar esse produto, esse equipamento. Está ali o engenheiro clínico. Tem que me dar eu tenho que fazer acreditação, fazer rastreabilidade desses produtos, a gente fala a posteriori. A gente tem que fazer, certificar esse produto, tem que calibrar o produto. Então, esses equipamentos, né, o produto, o equipamento, é bem complexo, né? Então, essa é a função do engenheiro clínico, cabendo todas as categorias aí. Eu não vejo uma modalidade específica, tá? O que eu vejo é que tem todas essas modalidades. Algumas modalidades você pode trabalhar mais na ponta de manutenção, conforme a legislação do CREA-CONFA, né? Acho que o PET tem uma clareza muito grande para falar disso. Algumas modalidades, mas todas são importantes. Tá bom? Não há um limite, André. Na verdade, se eu tivesse combinado as falas com o Lucas, não teria dado tão certo. Quando ele falou RDC, para o público que nos ouve, RDC quer dizer Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem duas que a gente considera como as mais importantes. O Lucas citou muito bem a primeira, que é a 50, de 2002, se eu não estou enganado, e tem a Resolução 2 de 2010, que fala sobre a importância e a obrigatoriedade de se regulamentar os procedimentos de administração tecnológica hospitalar. Tá? E o engenheiro clínico, do ponto de vista de sistema CONFEA, e CONFEA, para quem nos ouve, porque o público é tão variado, Lucas, que a gente tem que estar, às vezes, traduzindo essas siglas. É o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, tá? Não regulamentou essa profissão. Não existe o título engenheiro clínico. Existe a pessoa que cursou uma especialização em engenharia clínica. Porque a gente tem que tomar muito cuidado nessa diferenciação, porque pode transmitir para a população, que inclusive nos vê e nos ouve, não é, Lucas? Que existe a figura do engenheiro clínico. Não. Lucas Gomes Cevalho, por exemplo, que está aqui, profissional que atua nessa área e milita há muito tempo. Ele é engenheiro mecânico, graduado em engenharia mecânica por uma universidade, a universidade que ele escolheu para poder ter o seu diploma, e, a posteriori, ele cursou uma especialização em engenharia clínica. Um engenheiro civil, vou pegar um outro título, que cursou uma faculdade de engenharia civil, para poder ser chamado, vou colocar sempre entre aspas, de engenheiro clínico, ele cursou uma especialização em engenharia clínica. Tá? O engenheiro, aí nós podemos pegar os vários títulos dentro do nosso sistema, engenheiros ambientais, engenheiros industriais, engenheiros de operação, engenheiros florestais, todos esses profissionais, eles podem cursar uma especialização em engenharia clínica e começar a atuar no ambiente médico clínico hospitalar, sem nenhum tipo de restrição. O que o curso traz? É um conjunto de competências que vão permitir eles a conviver e interagir dentro do ambiente hospitalar, não é, Lucas? Antes e depois, se eu puder falar isso. Claro. Eu, engenheiro mecânico, sempre trabalhei na área térmica. Até então, tudo bem, acho que muitos engenheiros mecânicos fazem isso. Depois eu concluí a engenharia clínica, né, a especialização, eu aprendi um negócio de diretrizes de RDC. Aí eu falei, poxa vida, olha o tanto que é legal isso aqui. Né? Porque, olha, isso aqui existe, é assim, tem uma normativa. Às vezes você vai num hospital, você vê isso aqui e fala, olha, isso aqui, pô, tá lá na RDC. Por que é desse jeito, Por que é desse jeito? Né?
Normalmente, eu formei na Universidade de Brasília, né, a minha graduação de engenharia mecânica. Lá não me recordo de ter sido ensinado essas diretrizes. A gente tem o curso completo até, tudo, mas não foi. E né, na especialização eu tive essa vivência. Eu falei, poxa, olha que legal. Eu estou tendo uma vivência hospitalar. Uma vivência de como funciona o corpo humano, como que são os defeitos ali, quais máquinas que eu vou usar, eu tenho que calibrar, eu não tenho que calibrar, eu tenho que fazer uma rastreabilidade ali. Né, então a gente aprende... Eu posso contar uma história aqui, claro, que eu vivenciei em um dos hospitais. Tive em um hospital pelo Brasil, toda vez que eu vou contar Brasil. Sem nominar, vamos evitar nomes. E nisso tudo eu percebi assim, pô, os caras têm um equipamento aqui, cara, e o cara sobe com esse equipamento, pô, não pode ser assim, né? Eu tenho uma norma para isso, eu não posso misturar os equipamentos. E me veio essa demanda, tal, pô, como é que você vai resolver isso? Eu falei, bom, vou tomar uma cerveja porque tá complexo, é a primeira. Fiz um podcast sozinho. Diz que as melhores decisões são tomadas em mesa de bar. Com certeza. As melhores ideias, as maiores criações foram feitas na mesa do bar. Grandes negócios foram fechados em mesa de bar. E olha só que ideia. Eu falei, olha só, eu tenho fluxo cruzado, eu tenho uma RDC para fluxo cruzado, eu não lembro se é 17, são muitas RDCs, então a gente vê a demanda e tal. E eu falei, Paulo, olha só, eu tenho vários equipamentos, então eu tenho UTI, eu tenho centro cirúrgico, eu tenho os leitos, tal, eu tenho ali os equipamentos. Bom, o que eu vou fazer? Uma ideia simples. Fui e comprei bolinhas coloridas de colar, ponto. A UTI é UTI, saí colando. Essa xícara tá da UTI, essa caneta tá na UTI. Falei, da UTI, o amarelo não pode ir para outra área, só pode ficar no amarelo. Eu não tenho fluxo cruzado, então. Se eu tô com alguém com a carga viral, eu não deixo transmitir para alguém que está com problema no coração, ponto. Então, os equipamentos vão ficar ali. Evitei uma disseminação viral. São ideias, às vezes, que isso a gente vê num curso de engenharia clínica, a parte de rastreabilidade. Isso é rastreabilidade, nada mais é do que isso. Eu estou pegando uma função que o engenheiro clínico faz e aplicando ela em um determinado equipamento. Essa foi uma das situações que você, às vezes, pega e fala, pô, cara, só colar e ponto. Eureka, descobriu o empuxo do Arquimedes. Mas não, só não teve que sair correndo nu, né? Isso. O Arquimedes teve que correr nu, mas não teve que sair com bolinhas coloridas, você descobre o negócio e resolveu. Tudo bem depois, obviamente, isso a gente resolve aqui, pontualmente. Após o ponto passar, vamos colocar etiquetas, vamos colocar algo que tem que ser. Sistema de saúde tem que ser, não se pode brincar, eu não posso colocar algo para tapar um buraco. Tem que ser e tem que ser, senão morre gente. Eu sempre falo que morte é assim, morreu 600 pessoas de Covid. É um número, morte é número, mas se for da sua família não é um número. É uma fatalidade terrível. Então, toda vez que eu estou trabalhando com infraestrutura na área de engenharia clínica, eu sempre falo assim, cara, minha mãe pode ser tratada aqui? Essa é a minha intenção, de falar assim, minha mãe, ela está aqui e aqui é bom. E olha que legal, né? É isso que eu vejo que... Não, você contando essa história aqui, se minha mãe pode ser tratada aqui, eu lembrei de um caso de um hospital daqui de Goiânia, e como desta vez eu não darei nomes, até porque é uma questão muito delicada, envolve tratamento de vidas, e esse hospital já parece-me até que já está fechado. O grupo gerador não partiu. Imagine você, agora eu posso puxar um pouco para o meu lado, porque não jamais desmerecendo qualquer outra engenharia, e nem farei isso, nem qualquer outra profissão, mas a gente há de concordar que hoje nenhum grande hospital, ou nenhum pequeno hospital, vamos colocar de pequeno, médio e grande, funciona sem ter energia elétrica praticamente 24 horas funcionando. Até porque o parque tecnológico que nós temos que administrar, Lucas, como profissionais dessa área, o Lucas é especialista na área de engenharia clínica, eu sou graduado e atuante na área de engenharia elétrica, então, por natureza, eu já tenho essa atribuição inerente à minha formação. É desnecessário eu fazer um curso de engenharia clínica? Não. Mas eu já tenho inerentemente a formação para poder atuar nesse espectro espectro profissional. Imagina um hospital, e aí já envolve mecânica e elétrica. O bom é que tem um colega da mecânica que dá para fazer esse bate-bola. Você que está nos ouvindo aqui, imagina você está no hospital, ou um parente seu, em uma UTI,
nós temos uma interrupção, vamos colocar o termo técnico, uma interrupção no fornecimento de energia, Cevalho, e o grupo gerador não parte. Imagina a situação de desespero, primeiro, dos profissionais da saúde, porque estão ali confiantes de que vão ter aquele produto, vou chamar o produto energia elétrica. Eu não queria estar nesse hospital. Nem eu, nem meus familiares. Ter que correr para manter as pessoas vivas utilizando aquele balão. Ficar ambulando. Exatamente. Balão mecânico. Isso. Como que funciona, como que é uma situação como essa, para ver como que é a complexidade e a responsabilidade com o profissional de engenharia que atua no âmbito hospitalar é alta, é grande e ela envolve tanto as responsabilidades administrativas, civis e criminais. Por que o grupo gerador não funcionou? Ou a gente fala partir, né, Lucas? Por que ele não partiu? Porque ele tinha que ter entrado quase que automaticamente para poder manter o funcionamento dos equipamentos de suporte à vida da UTI. Por que não partiu? Aonde que teve a falha? Foi uma falha do profissional de engenharia que deveria ter acompanhado a manutenção, ou ele acompanhou a manutenção e a direção do hospital não quis fazer a manutenção que foi sugerida? Porque é muito fácil culpar o engenheiro, né, Lucas? Sim. É muito fácil. Numa situação como essa, a culpa é do engenheiro. Por que a manutenção não foi feita? E se a manutenção foi feita? Você que está me ouvindo, a manutenção foi feita, foi acompanhada a tempo e a hora. Foi dito para a direção do hospital, porque o engenheiro clínico, o engenheiro que atua no ambiente hospitalar, ele falou, nós temos o problema X, Y e Z. Decisões de natureza financeira não nos cabe. Mas nos cabe orientar e falar, olha, nós podemos fazer isso. Se o grupo gerador não partiu porque teve uma falha de peça mecânica, mas o engenheiro mecânico teve o cuidado, foi diligente e disse, olha, precisa fazer a manutenção preventiva da peça tal. Eu não posso falar não porque eu não entendo de mecânica. E não foi feito. Então nós temos que começar a perceber a importância do profissional de engenharia no ambiente hospitalar para poder entender o porquê certos problemas acontecem e por que certas consequências vêm. Vamos parar aqui, para não estender muito na fala, dos casos daqueles hospitais, se não estou enganado, em São Paulo e Rio, eu não me lembro o nome aqui agora, depois vou até pesquisar, que tiveram incêndios. Um que começou na casa de máquinas, se eu não estou enganado, no grupo gerador, outro na parte elétrica, que as pessoas tiveram que ser levadas às pressas para a rua. Claro. O Peterson, E aí a gente pode até remeter também, no caso que aconteceu há pouco tempo no estado do Amazonas, a falta de oxigênio. Justamente. Então a gente teve um caso claro. Aí agora eu posso fazer uma pergunta para o nosso engenheiro clínico aqui presente? Com certeza. Especialista em engenharia clínica? Lucas, é concebível a gente acreditar que alguém não sabia daquilo a tempo e a hora, porque a gente sabe que... Me colocando imagens lençóis aqui, rapaz. É uma pergunta, é uma suposição, nós não iremos acusar ninguém, mas os gases medicinais, eles vão ser consumidos por alguém. É sempre uma pergunta que a gente, assim, que a gente sempre faz. Será que não tinha como eles identificarem essa falta? Mas agora você pode fazer pergunta difícil da área elétrica, viu? Isso. Agora eu vou te pôr em pode bater na elétrica. Olha só, eu vou responder, mas de forma sutil isso aí, que é o que me cabe nesse exato momento. Nós estamos vivendo numa calamidade pública hoje, de saúde, certo? Todo e qualquer hospital existe um negócio que nós usamos dentro da engenharia clínica. Está em alguma RDC, eu não vou lembrar aqui. Como eu falei, são muitas, mas está lá. Tem algum ponto. Nós chamamos de plano de contingência. O que é o plano de contingência? Existem 3 coisas dentro de um hospital que mata, literalmente. Vou citar para vocês. Água, energia e gás medicinal. 3 coisas. Lucas, faltou um ventilador no meio da cirurgia que quebrou. Cara, vai ambulando a pessoa, vai aplicando de forma ventilação mecânica mesmo, com a mão, até a gente pegar de outro hospital, ou leva o colega de ambulância e tal. O cara vai suportar. Mas esses 3, não. Não tem jeito. Agora você fala qual da contaminação, por exemplo. Por exemplo, gás medicinal. Eu tenho um volume de controle. Para nós, engenheiros, aí, os colegas que estão assistindo, nós temos um negócio chamado volume de controle. O que é o volume de controle em qualquer situação? Em qualquer situação é igual. Eu tenho 20 pessoas dentro de uma sala e eu vou calcular o meu ar-condicionado para essas 20 pessoas. Eu tenho uma carga térmica, calor sensível, latente, etc. Não vamos entrar aqui. Então, eu tenho um volume de controle pré-estabelecido. Se eu tenho um hospital com 100 leitos, eu tenho meu volume de controle pré-estabelecido. Obviamente, nós estamos
uma capacidade extrema, assim, nós estamos chegando a 100% dos leitos, tal, né? Mas nós temos um volume de controle estabelecido ali pelaquele hospital. Existe, de geral, o hospital que aplica engenharia clínica tem esse plano de contingência. Se me faltar energia por tanto tempo, o cara vai morrer no centro cirúrgico? Vai. Então, peraí, vamos fazer um plano de contingência fácil aqui de podcast, tomando uma cervejinha. Eu tenho um hospital que eu uso, eu tenho uma demanda de água lá de 1.000 litros, uma demanda de eletricidade lá de alguns quilowatts e tal. Vamos fazer? Vamos fazer. Quantos geradores eu preciso? Preciso de 5 grupos de gerador da marca tal. Qual empresa que me fornece? Isso é um plano de contingência que nós estamos fazendo aqui. Liga para um cara e fala, a gente vai fazer assim, pré-estabelecido. Para qualquer empresa isso é bom. Eu tenho empresa, isso eu falo que é ótimo, excelente isso aí. Então, estamos pré-estabelecidos, estamos pré-acordados, porque vai acontecer. Infelizmente acontece. Vai acontecer. Cai raio, chove. Nós vivemos numa terra que tem raio. Tem tudo. Vai fazer o quê? Acontece. Se acontecer, reparar o problema. Com certeza. Você está preparado, né, para tudo que possa acontecer. Ou para minimizar, na verdade, não é preparar para tudo, é para minimizar os impactos, né? Exatamente. Eu sempre tenho uma fala que, assim, engenheiros, os colegas que estão assistindo, né, assim, você vai ser chamado para uma certeza na sua vida. Enroscou alguma coisa. Ninguém fala, cara, eu não quero dinheiro aqui, dinheiro custa caro. Porque ou eu vou precisar de dinheiro no banco, ou eu vou precisar arrumar alguma coisa, ou eu tenho que pôr isso aqui, ou isso aqui tá assim, é algum problema. Se não existir problema, né, de cunho físico, químico e matemático, para que serve o engenheiro? Então são esses problemas que não vou responder de forma muito incisiva o que foi perguntado, mas eu deixo no ar aí que por esse caminho você tem solução. Mas uma coisa, Lucas, eu quero falar aqui para você. Pode ser caro, às vezes, ter um engenheiro, porque ele vai estar ali sempre demonstrando qual a necessidade que você tem de aquisição, manutenção, descarte do equipamento. Sim. E a manutenção que é o grande segredo. Por que eu costumo dizer isso aqui, André? A parte de dimensionamento e projeto, ela não é tranquila, mas ela é, igual nós falamos no início, ela é o sonho de uma situação que a gente gostaria de ver. Alterável. Exatamente, alterável. Ela pode ser corrigida antes da sua implementação. Você pode vislumbrar ali um problema que você não viu. Porque projeto é interessante no seguinte aspecto. Eu projeto uma situação, falo, Lucas, dá uma analisada nisso aqui para mim. Aquela análise fora, aquele ponto fora da curva. Porque quando eu faço o dimensionamento de uma parte elétrica, que é a minha área de formação, de atuação, eu vou pensar diversas situações daquilo ali. Aí eu entrego para o Lucas, que é mecânico, e falo, mas e se acontecer isso aqui? Ele vai conseguir enxergar algo que eu não vejo. Eu falo, opa, peraí, então eu tenho que voltar aqui e rever meu dimensionamento. E aquela questão, né, Peterson? Tem um ditado popular que fala, só é caro o dia que você não precisa. Isso, porque a primeira vez que você precisar, você vai ver que sai muito barato. Nós temos a infelicidade da gente, vou começar a usar aqui os pronomes pessoais do caso reto de maneira correta. Nós temos aqui no Brasil uma cultura do seguinte aspecto. Certos profissionais são caros, só que é muito mais caro depois que o problema aparece. Com certeza. Porque aí nos chamam, aí lembram da existência de engenheiros para poder resolver determinadas demandas. Aí querem que nós façamos milagre em curto prazo de tempo e mais ainda, que vem a parte mais curiosa da história, querem pagar pouco. E eu vou dizer por quê. Eu vou fazer igual o Lucas falou, eu vou contar a história e não vou dizer a situação. Construiu-se um hospital aqui na região metropolitana, Lucas, e esqueceu de considerar nos corredores, ali no trecho de carga e descarga e movimentação de equipamentos, o espaço para uma máquina de ressonância entrar no hospital. Aí beleza, chegou a máquina, chegou tudo, tá, mas como que essa máquina vai passar? Porque ela tem X metros ou centímetros, portanto, de altura, mas a porta de entrada não passava. Aí volta tudo. Volta tudo. Aí você pergunta, será que isso foi falha de projeto? Ou alguém durante a execução pensou, isso aqui é desnecessário? Ou alguém que pensava que sabia, porque nós temos muito o seguinte, tem uma frase aí muito popular que você já deve ter ouvido, que dizem que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas todo mundo é metido a engenheiro. Ninguém quer ser metido a médico. Claro. Todo mundo é metido a engenheiro. Todo mundo entende de obra, todo mundo entende Isso aí é verdade. Todo mundo faz projeto.
certo? E com todo respeito às profissões que eu vou mencionar aqui, não se ofenda, não estou falando isso para diminuir ninguém, mas eu vejo membros do Ministério Público querendo atuar, falar como se fossem engenheiros, há médicos que falam como se fossem engenheiros, certo? Há administradores de empresa que querem falar como se fossem engenheiros. Eu entendo que cada um tem que atuar dentro do seu nicho. Quer um hospital bem construído, desde o seu terreno até a última telha da cobertura, você tem que ter ali, vou dizer aqui, não sendo tendencioso, nós temos que ter arquitetos atuando, nós temos que ter engenheiros civis, nós temos que ter engenheiros mecânicos, nós temos que ter engenheiros eletricistas, nós temos que ter qual mais, Luca? Tem alguma engenharia? Físico. O físico. Eu posso dar um caso prático? Claro, se eu contribuir. Não, com certeza. Para não ficar tão tendencioso, o físico. Eu ia citar uma questão. No episódio anterior, né, que vai estar no ar já a partir da próxima semana, a gente teve convidado o professor Messias Reis, que é uma das maiores referências na área de gerenciamento de projetos. E foi um debate bem interessante porque a gente falou muito sobre a cultura. Infelizmente é uma cultura que o país tem, que se foca muito na execução e se esquece o planejamento, né? E ações corretivas são muito mais caras, né? Em termos de custo, economicamente, é muito mais caro você corrigir um problema do que necessariamente se você tivesse planejado. Então é uma realidade. E assim, eu até perguntei, voltando um pouquinho à pergunta, sobre a questão de quais são as atribuições, quem pode fazer se tornar um engenheiro clínico, até porque o nosso público é um público plural. A gente tem profissionais que nos assistem, profissionais da área de engenharia civil, elétrica, mecânica, e aí eu fiz realmente essa pergunta sobre quem dos profissionais da área da engenharia podem se tornar engenheiros clínicos, até porque a gente vive um momento bem complexo, né, de um nível de concorrência enorme. Então é uma outra oportunidade que se tem bastante com relação à engenharia clínica. E aí eu até queria ver com vocês uma questão. É uma área dos anos 80, né, como a gente disse no início do nosso podcast. Ainda se tem vagas? Existem oportunidades na área da engenharia clínica? Não, então nós vamos responder essa, mas eu quero escutar... A história, né? Eu quero escutar. Isso que eu nunca te interrompi. O Lucas, até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, parece que ele é metido a pescador. E pescador tem uma característica muito interessante. Ele é tipo, eu não vou dizer que ele é estilo Pantaleão, aquele personagem do Chico Anísio, que tem aquelas histórias hiperbólicas, certo? Mas eles que tem uma história para contar relacionada, eu creio que é essa situação aqui de... E vou responder a sua junto aí no pacote. Olha só. Isso aqui é bom de história, hein? Isso aqui é bom de história. Já conta história já O professor Pantaleão, ele pescou comigo muito tempo. Mas você está falando do professor Pantaleão de história? Não, mas eu estou falando do Pantaleão, personagem do Chico Anísio, que contava umas histórias meio... O falecido Chico Anísio, tinha um personagem que contava umas histórias meio hiperbólicas. Olha que interessante isso que eu vou dizer a vocês. Eu tenho que instalar, então, nós estamos com o hospital agora, já existe esse hospital, e nós vamos fazer a instalação agora de um aparelho de ressonância magnética. Nós vamos gastar 8 milhões, 10 milhões agora, nesse bate-papo. Olha só, ainda tem vaga, então vamos lá. Eu tenho que passar e eu tenho que saber as dimensões desse equipamento. Por todo o trajeto, desde a chegada até a instalação. Então, ponto, eu tenho que ter uma arquitetura. Vamos nomeando o Peterson Conta, então tem que ter arquitetura hospitalar. Que tem que ser feito por um arquiteto. Isso, chegou. Então, vamos instalar nessa sala que aqui estamos. Eu tenho que ter fundação, porque pesa. É um equipamento pesado. Quem faz fundação? Engenheiro civil. Vai contando, Pedro. Então, eu vou falando aqui, quando eu falo engenheiro, eu não estou limitando a sexo. Quando eu falo em sentido, arquiteto, arquiteta, engenheiro civil, engenheira civil. Claro, com certeza. A partir daí, então, nós temos agora o terceiro passo. Nós tivemos arquitetura, tivemos a parte de fundação e o espaço físico que o engenheiro civil fez. Agora vamos lá, vamos passar para a parte de piso, que continua sendo o civil, a parte de piso e pintura. Ponto, acabou isso aí, vamos começar com a demanda B agora. Nós temos que climatizar um negócio chamado tubo quente da máquina de ressonância. Isso vai ser por um equipamento de ar-condicionado chamado chiller, que gera uma água gelada, pega água gelada e joga para dentro através de bombeamento. Vai ser, então tá bom.
Engenheiro Vamos mecânico. lembrar só de uma questão. Ah. Quanto que custa uma máquina de ressonância? Estamos gastando 8 10 milhões, milhões. 10 milhões aí. Vamos gastar Então, 10 vamos lá. milhões que a gente está com dinheiro. Pegamos um engenheiro mecânico, então, fez isso pra gente e eu tenho que climatizar a sala. É uma sala gelada. Percebam? Por que é uma sala gelada? Porque eu tenho componentes elétricos que demandam e dissipam um calor ali alto. Então, eu tenho que gelar aquela sala. A partir daí, eu tenho a demanda elétrica, porque eu tenho que ter luz, eu tenho que ter... tem que tocar o equipamento, né? Que a parte de... Esse equipamento, ele não vai parar, porque se eu estou pagando... Vamos gastar 10 milhões no equipamento, por exemplo, se eu estou gastando 10 milhões no equipamento, esse equipamento tem que produzir. Exatamente. Eu tenho um payback envolvido ali. Eu tenho um payback envolvido ali. Com certeza, tem que ver a viabilidade, Então né? tem que ter viabilidade. Eu não posso parar esse equipamento, não. Né? Então, após isso aí, eu tenho um negócio. Eu joguei uma partícula de raio-x, gama. Qualquer partícula, ela tende ela é um regime que vai passar de um lugar para outro, ela vai transitar. Eu tenho que ter um físico que vai fazer um negócio chamado baritamento da parede. Que nada mais ele vai passar a barita na parede e vai checar através de aparelhos físicos. Não é o meu esquema, mas eu sei que é assim que faz. E vai checar, bom, não estou mais transmitindo. Quando a gente vai fazer um exame de raio-x, por simples que seja, existe uma parede com um vidro, onde a pessoa aperta um botão e corre e fala, meu Deus, vai explodir. E ela fica ali, né? Ali Uma barreira plúmbica, que é de chumbo. Que não deixa passar. Então, nós pode colocar o físico aí também nesse pacote. A partir daí, eu tenho que ter manutenção. Obviamente, Lucas, um equipamento de extrema complexidade, eu posso dar marcas aqui? Se puder, eu Pode, claro. Se a gente pegar, por exemplo, a GE, às vezes a gente está aqui no hospital, a GE faz esses equipamentos. Ó, já aproveitando, GE, se você quiser participar do nosso projeto patrocinando, as portas estão abertas, hein? Fazendo propaganda aí gratuita. Gratuito. Se a gente pegar, por exemplo, a GE, que faz bons equipamentos de ressonância, você está trabalhando ali, né? E de repente chega uma caixa, você fala, poxa, e vem lá uma ressonância. Lá, de repente chega o cara que vai dar manutenção para você. Então ele sabe que em tal dia, em tal hora, um equipamento que a gente está gastando 10 milhões aqui vai parar. Pô, não pode parar o equipamento desse. Então eu vou parar, trocar peça ali e voltar à produção. Eu tenho que ter produção, eu tenho que ter contínuo. Pensa, um equipamento desse, ele tem que se pagar em ao longo do tempo. Certo? Então, tem vaga. Só somar aí quantos profissionais que eu gastei até agora. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aqui tem que operar o equipamento. Então, nós estamos falando aqui de um médico, que geralmente é um radiologista, ele é especialista na área de diagnóstico por imagem. Nós podemos ter o técnico em radiologia, certo? Vou chamar de técnico em radiologia, que talvez possa operar também. Nós temos os profissionais de enfermagem, que podem dar o suporte. Claro. Nós estamos contando aqui no Então até agora a gente já falou arquiteto, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, físico, médico, técnico em radiologia e enfermeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 profissionais envolvidos numa situação como essa. Uma instalação de uma máquina de ressonância. E vou mais longe, hein? Vou mais longe. Uma máquina de ressonância magnética, depois que ela entra efetivamente, ou que ela tem que entrar em operação depois de todas essas etapas, é engenharia elétrica pura e aplicada. Por quê? Ela, para funcionar, ela precisa de energia elétrica e não é pouca. É muita energia. Geralmente, hospitais ou clínicas especializadas em diagnóstico por imagem têm transformadores próprios. Os transformadores são próprios, a energia geralmente comprada é na alta tensão. Nós estamos falando em 13.800 volts aqui na região, na cidade de Goiânia, certo? Para poder atender a demanda de energia do local como esse. Uma máquina de ressonância, só de maneira muito rápida para quem está nos ouvindo, o nosso público aqui, ela é um grande ímã. Vou tentar ser bem didático, não simplista. É um grande ímã, certo? Esse ímã, esse equipamento, esse toróide, vou chamar assim, ele gera um campo magnético tão intenso que as primeiras perguntas que são feitas para você: você tem algum produto metálico? O Lucas, por exemplo, está com uma corrente no pescoço, tem que tirar. Você tem algum implante metálico no seu corpo? Ou seja, é feita uma anamnese do paciente, para identificar. Claro. Porque nós estamos falando de um grande ímã. Ímã atrai o quê? Por natureza, metal. Atrai metal. E o que esse grande ímã faz? Ele polariza, se a minha memória não está me falhando aqui, as moléculas de água do corpo humano. Porque a água, se eu me recordo bem lá da química do ensino médio, ela é apolar. Ela é apolar.
Santo André é a Polar. Se eu tiver errado, depois os nossos ouvintes podem corrigir. Eu só lembro que o urso é polar. Se eu não estou enganado, a água é polar. O campo magnético é tão intenso que polariza as moléculas de água, permitindo o registro das imagens. Aí vem uma outra parte da elétrica, que é uma das mais difíceis que a gente estuda. Se chama processamento digital de sinais. Tem softwares que estão ali captando aquelas imagens e transformando em partes do corpo. Ou seja, vão fazendo os cortes e depois vão os unindo. É uma ciência. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou suspeito a falar da minha área. A engenharia elétrica, desse ponto de vista tecnológico, Lucas, e não jamais desqualificando outra, porque o Lucas bem falou. A máquina aquece tanto, ela aquece tanto que tem que ter um sistema de refrigeração voltado para ela à base de água. Imagina isso. Não é só apenas você pegar o ar atmosférico, refrigerar e jogar na câmara. Você tem que utilizar a água, que é um componente mais, vamos dizer, um fluido mais consistente para poder provocar esse resfriamento. Olha a composição científica de engenharia envolvida num processo desse. Imagina só, e se a gente fazer uma análise que é a instalação no nível térreo, imagina isso num prédio. Se a gente fazer isso só para acrescentar, a água é polar. Ela acompanha o urso ela polar. É polar? Se o urso é polar, a água é polar. A piadinha ficou boa ou não? Eu fiquei na dúvida se a água é polar. Então a água é polar. É polar. É uma molécula polar. Então, beleza. Então, E aí, uma outra pergunta, já fazendo um gancho com isso. Porque a gente está falando da instalação. Porque normalmente a diretoria dos hospitais, a maioria, é composta por médicos. Eles não têm o conhecimento técnico e tecnológico desses equipamentos. O engenheiro clínico participa também da aquisição do equipamento para identificar qual que é o melhor equipamento, qual que é o melhor modelo, qual que vai atender a demanda. Eu quero elogiar até uns colegas que eu tenho percebido nessas andanças aí. Antes daqui, nós estávamos conversando à toa, eu falei, olha, engenharia clínica é bom, você vive dentro de avião. E olha só, eu tenho uma turma de formação, que são os engenheiros de produção, eles têm saído muito bem na engenharia clínica. Porque eles estão entendendo assim, não é meu curso de formação, mas eu percebo que eles estão entendendo mesmo todo esse processo didático que é. E quando eu vou comprar uma máquina, qualquer máquina hospitalar, né? Até que no nosso estado aconteceu de comprar ventiladores e respiradores, né? E teve que mandar engenheiros para ver lá. Falou, olha, o que está acontecendo aqui? Porque são dados técnicos. Aí liga aqui, a gente não tem energia para fornecer, a gente não tem. O engenheiro clínico é essencial, é primordial na aquisição de qualquer equipamento hospitalar. Porque no final, quando você está dentro do hospital, o parque tecnológico é seu. É você, é um filho seu, um filho que você tem que cuidar dioturnamente. É um filho que não pode parar, porque senão vai matar alguém. É um filho que está ali, que eu vou capengar, eu preciso ter insumos. Vamos pegar uma bomba de infusão, por exemplo, sem citar marcas. Eu pego uma bomba de infusão, eu tenho que ter todo o insumo para ela funcionar. E você vai num leito de UTI, tem pessoas utilizando 6 bombas de infusão. Você fala, meu Deus do céu, é insumo pra caramba. Então, eu tenho que ter esse controle de, eu vou gastar tanto, tem tanto. É essencial. Não tem como você... a gente até tem certificadoras hospitalares, né? Certificadoras que te dá uma qualificação, fala, seu hospital está em excelentes padrões e vai elevando o seu nível. Certo? Essas certificadoras, elas vão checar. Tem engenheiro clínico? Tem. Poxa, que bacana. Como é que são os processos? A certificar, por exemplo, como se fosse uma ISO, mas a gente volta isso para hospitais. Que é a ONA, por exemplo? A ONA é uma, Então você tem ONA 1, se eu não me engano, salvo engano, no nosso hospital aqui, o Hugo tem ONA 3. Parece que o CRER também tem, né? O GOL, alguma coisa assim. Como é que eles fazem isso? São métodos e procedimentos regimentares. Eu tenho que ter inspeção na caldeira, eu tenho plano de contingência elétrica, eu tenho rastreabilidade, eu tenho a infraestrutura funcionando, eu tenho um engenheiro clínico analisando meus produtos, meus equipamentos, eu tenho os relatórios, eu tenho a gestão. Sim. Né? Lembrando sempre, a engenharia clínica está por trás de gestão dos equipamentos, sempre. Você vai pegar algo complexo e caro pra caramba e vai fazer gestão. Gestão disso aí, de entra, sai, instala, tira, retira, descarta.
Como é que eu faço para descartar? E por aí vai. E é importante porque, igual o Lucas está bem colocando aqui, não é pensar que o engenheiro clínico é o super engenheiro, ele sabe de tudo. Ele é graduado, ele é talhado, vou colocar nesse termo, em uma área do conhecimento da engenharia. Mas ele pega ali um conjunto de necessidades e de competências dentro do ambiente médico clínico hospitalar para poder fazer a gestão do parque. Vamos imaginar eu atuando dentro do ambiente hospitalar. Se surgir um problema de natureza mecânica, vamos pegar a parte de gases medicinais. Eu não tenho atribuições por formação acadêmica para atuar nisso. Mas eu tenho que ter a diligência necessária para poder perceber que eu tenho que ter uma equipe de engenheiros mecânicos, uma empresa que presta serviço na engenharia mecânica voltado para a parte hospitalar de refrigeração, de gases medicinais, para poder atuar naquela situação. Mesmo caso do Lucas como especialista na área atuante. Ele percebeu que é um problema de natureza elétrica. Ele falou, olha, não é minha área de competência, de formação, mas eu tenho que ter o quê? Um suporte de um engenheiro eletricista de uma empresa que presta serviço para esse. Exemplo, Até porque... manutenção de um tomógrafo, manutenção de uma máquina de ressonância, manutenção de uma máquina de ultrassom, que são tecnologias de natureza eletroeletrônica que tem como desenvolvedores, vamos imaginar no primeiro momento, alguém da área elétrica. Posso, só para não perder, ó, por exemplo, o que o Peterson está falando, que é fantástico isso aí, Peterson, muito. Eu tenho 5 leitos aqui, então eu preciso de 10 tomadas, preciso desse arranjo, dessa configuração, ponto. Aí eu vou colocar mais 2, porque aumentou, está sendo calamidade, então eu preciso de mais 2 leitos. Eu não sei se a bitola do fio aguenta ou se vai pegar fogo se eu ligar mais os equipamentos. Aí eu tenho que chamar o Peterson, que é um engenheiro eletricista, e vai falar, Peterson, isso aqui está dentro, se eu colocar mais 2 equipamentos aqui, aguenta ou não? Aí é a parte dele. O engenheiro clínico, ele é um engenheiro que vai gerenciar. A gente pode então afirmar que o Peterson, contratado para aquela função, aquela demanda elétrica, por exemplo, ele vai identificar, ele vai entender aquele problema, mas ele não vai entender o contexto geral. Seria mais ou menos isso, ultrapassar, né? a parte elétrica. A parte elétrica. Se ultrapassar a parte elétrica, não posso entrar. Isso, então sim, ele vai entender o contexto. Boa análise, aí é a função do engenheiro clínico. Porque o engenheiro clínico está dentro do hospital. Claro. O Peterson tem a empresa dele, ele atende 20 hospitais. Claro. O engenheiro clínico está dentro daquela situação, por exemplo. Ele olhando, e fala, cara, eu vou colocar 2 leitos, eu vou ter 10 equipamentos. Pô, 10 equipamentos, cara, puxa vida, é muito equipamento. Será que eu vou aguentar? Será que não vai pegar fogo? Como é que você tira? Pegou fogo. Como é que você tira os pacientes ali que estão na UTI, estão entubados, diga-se de passagem, alguns? Como você vai tirar um cara entubado? Vamos fugir da elétrica e da mecânica e vamos colocar civil? Vamos. Imaginando que nós tenhamos que instalar mais uma nova máquina. Vamos evitar falar cetomógrafo, uma máquina que tenha uma massa corporal considerável e que vai exercer uma força-peso considerável em algum pavimento além do térreo. Será que a parte estrutural, comporta essa carga extra? Então, nem eletricista, nem mecânico, na parte de engenharia, pode fazer um cálculo desse ou afirmar. Se nós somos os engenheiros clínicos responsáveis por essa unidade hospitalar, nós vamos ter que chamar quem para conversar? Um engenheiro civil. Nós queremos montar uma ala de diagnóstico por imagens no pavimento 2. Nós vamos instalar um tomógrafo e 2 máquinas de ressonância. Aqui é um exemplo, estou chutando aqui. A estrutura, a parte estrutural suporta essa carga extra? Nós temos que chamar quem para conversar? Um engenheiro civil. Claro. Um engenheiro civil que tenha o conhecimento na área de cálculo estrutural. Ele vai fazer, olha, cadê os projetos? Primeira coisa, ele vai pedir os projetos. Vai analisar o projeto. Esse equipamento tem quanto de massa corporal? Tantos quilogramas. Quantos? Serão instalados onde? Vai fazer o diagnóstico, não comporta. Não comporta, nós vamos ter que buscar uma outra alternativa. Ou seja, é tão multidisciplinar, interdisciplinar, que uma só área não atua sozinho, mas igual o Lucas bem comentou. Quem está dentro do dia a dia do hospital vai estar observando essas questões. E a grande vantagem da engenharia que eu acredito que ela traz para a gente, Lucas, é essa visão rápida de solução de problemas. Olha, eu estou com um problema elétrico aqui, eu já sei quem tem que resolver, vem aqui, me ajuda. Não, eu estou com um problema da parte estrutural, chama um civil. Estou com um problema na parte de fundação, chama um civil. Estou com uma parte de humanização, a gente chama geralmente arquiteto, porque o arquiteto tem uma visão
muito boa, que às vezes ela sai daquele espectro tridimensional que a engenharia traz. Não, e o engenheiro clínico está ligado diretamente à segurança do paciente, né? Eu sou Porque tem que solucionar. apaixonado nesse termo. Para mim, é engenharia de segurança do paciente. Eu sou extremamente a favor, porque esse nome é fantástico. Engenharia de segurança do paciente. Você está ali por causa de um paciente. Há pouco eu falei, será que a minha mãe pode ser tratada aqui nesse hospital? Que é um interessante, né? Você fazer algo que a minha esposa pode ter o nosso filho aqui. É legal? Então, essa é a função do... Eu percebo hoje que nós estamos tratando de várias profissões aqui. Nós temos bons engenheiros clínicos de manutenção, na parte de manutenção, né? Tanto de produção, tanto de controle e automação. São bons engenheiros que eu vejo atuando também no mercado, tá? Só para... Às vezes a gente não está falando, mas eu fico aqui, ó, eu já vi muito cara bom. Às vezes eu estou tendo um problema muito grande ali de placa, de alguma coisa assim. Eu já vi cara chegar e ficar dentro do hospital e resolver. Certo. Entendeu? Eu recebi uma pergunta rapidinho, André, que eu sei que você deve ter outras perguntas a fazer. Lucas, teve um colega que nos perguntou, se até o conhece. Ele perguntou, eu sou engenheiro agrimensor. Eu posso fazer especialização em engenharia clínica? Eu falei, não só pode, como deve, se for da sua vontade, de atuar no ambiente médico clínico hospitalar. Você vai sair total, você vai dar uma guinada na carreira, que é de viajar muito para visitar áreas descampadas ou áreas ocupadas ou florestas ou matas para poder fazer todo aquele estudo de agrimensura. Você vai passar para o ambiente hospitalar. Você pode fazer? Eu falei, claro que pode, não tem restrição. Eu quero só contar, vou somar isso. Quem lava as roupas dos hospitais? Eu tenho que ter uma lavanderia, eu tenho que ter caldeira, eu tenho que ter o descarte dos materiais, eu tenho que ter uma gama de coisa por trás disso. Eu não sei fazer isso. Acredito que tá engenheiro agrimensor, tá o agrônomo, tá o ambiental e sanitarista, tá o químico. Tem uma turma aí por trás que a gente... Porque assim, ó, quando eu venho e instalo uma coisa aqui, um hospital aqui, por exemplo, eu tenho uma gama de serviço, ó, ele vai ter lavanderia própria? Não. Então, peraí, então a gente tem que ter uma lavanderia. A lavanderia tem que ter licenciamento ambiental, porque eu mexo com produtos químicos e com riscos biológicos. E aí vai. Tem engenheiro de segurança e entra uma... Então, é muita coisa. não, e essa sua fala responde bem aquela pergunta, né? Então você aí que está estagnado na sua área, pretende ter novos ares, então você pode, engenheiro civil, ambiental, engenheiro químico, florestal, né? Então, sim, várias oportunidades. E aí, dentro daquilo da pergunta, a área tem em torno aí de 41 anos. Existem oportunidades de mercado para essa área? Eu acredito que eu tenho um colega que hoje ele era do Albert, hoje ele está na Casa Beneficente Portuguesa. Um professor meu que virou meu colega de trabalho, tal, por aí vai. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele fala assim, Lucas, se a gente formar... hoje nós temos uma carência aí de 200 profissionais imediatos. Hoje, agora, assim, vamos ter que contratar. Por quê? Porque eu tenho muita demanda. Eu estou no meio de uma calamidade, eu não tenho gás, eu não tenho energia, eu não tenho hospital, não tenho cama, e às vezes a cama está lá, falta manutenção. Às vezes a coisa está ali. Então, vaga existe, né? Agora, como as empresas estão contratando, eu sei que vaga existe. A gente tem... Existe alguma determinação legal sobre a contratação do profissional da área da engenharia clínica? Porque a gente tem várias unidades de saúde, né, no Brasil. Existe uma determinação legal? Excelente. A melhor pergunta. Olha só, eu não tenho que ter... Existem convênios, né? O CREA-Goiás tem um convênio com a secretaria que o presidente anterior a esse fez. Com um número X de leitos, você tem que ter... Se eu não me engano, se eu não me recordo, que faz tempo que eu li essa matéria, 100 leitos. Mas, se você for fazer acreditação do seu hospital para você ganhar mais dinheiro, porque... Olha só, você tem um hospital. Cada um aqui, nós somos 3 que cada um tem um hospital. Aí, se o meu hospital tem onda, o seu não tem, não é justo eu ter procedimentos, eu ter uma certificação e eu não ter e vocês terem o mesmo valor financeiro que o meu. Vocês concordam? Claro. Não é justo, porque... Por certificação ali, impacta no custo. Eu tenho um custo operacional, sim, mas para você ter certificação, você tem que ter um engenheiro clínico. Obrigatório. Entendeu? É obrigatório. Então, a certificadora te cobra isso. E, André, hospitais que não têm certificadoras estão procurando ter.
Porque você tem duas vidas dentro de um hospital. Um sem e um com. Pega aí alguns hospitais de Goiânia, para não fazer propaganda, aí você fala, caramba, isso aqui era um cacareco, olha o jeito que tá. Tem procedimentos. Início, meio e fim. E auditáveis. E auditáveis. De tempo em tempo, é uma auditoria frequente. Isso é assim. Tem, se eu tenho que ter os profissionais. O Peterson bem falou, eu vejo as instituições e o engenheiro como custo, né? Até o problema começar a acontecer. Começou a acontecer, fala, não, o cara... E depois que traz o engenheiro lá dentro, ele percebe que o custo que ele tinha com o problema reduz. Porque o que acontece, André? Claro. Lá na RDC 2, se não estou enganado, de 2010, ela fala sobre a necessidade do gerenciamento da tecnologia de saúde. Não fala objetivamente o nome engenheiro clínico, mas está remetendo de maneira indireta a quem? A nós. E quando eu falo nós, eu quero pegar um gancho aqui numa situação interessante. São os engenheiros, que são os engenheiros eletricistas plenos, que podem atuar nessa área, os engenheiros biomédicos e os engenheiros que não são dessas duas graduações, mas que têm especialização na área. Por que o curso, a especialização nessa área ela é tão ampla? Ela abre esse espaço, igual você bem colocou, e o Lucas tem referendado com as explicações dele. Um engenheiro químico tem espaço total para atuar numa área como essa. Um engenheiro ambiental, o florestal, o militar, um engenheiro de plástico que nós temos, um engenheiro de pesca. Existe o engenheiro de pesca. Se o engenheiro de pesca falou, não, quero sair dessa área e quero voltar a atuar no ambiente médico, clínico, hospitalar. Especialização em engenharia clínica. Está abrindo o espectro de atuação profissional e de mercado. Mas a gente tem sempre um cuidado aqui, que eu gosto de falar. Nós temos a engenharia, quando você começou lá pedindo o histórico da engenharia clínica, é importante a gente lembrar que a engenharia clínica ela é um ramo da engenharia elétrica e da engenharia biomédica. Na verdade, se a gente for analisar de maneira piramidal, a engenharia biomédica ela é um ramo da elétrica por causa do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias. As principais tecnologias do campo da saúde hoje, vamos dizer, de tratamento e diagnósticos, são da área elétrica. Aqui não é nenhum tipo de bairrismo, nenhum tipo de depreciação a quem quer que seja. Mas se nós formos analisar todos os instrumentos que são utilizados em um laboratório de análises clínicas, são equipamentos eletroeletrônicos. Os equipamentos utilizados em uma clínica odontológica, claro, guardadas as devidas proporções, são equipamentos de natureza eletroeletrônica. A máquina de ressonância, o tomógrafo, o raio-x, que é uma fusão entre engenharia elétrica e física, um mamógrafo, e um sem fim, são tecnologias que surgiram dessa área. E o porquê que é importante? Elétrica, biomédica, que é uma engenharia de graduação. E qual que é a diferença entre engenharia? Porque muito se confunde entre engenharia clínica e a engenharia biomédica. Qual que é a diferença? A biomédica, vamos dizer assim, ela seria a engenharia mãe em relação à clínica. Certo? Por quê? O engenheiro biomédico ele tem 5 anos de estudo, é uma graduação, ou seja, o profissional sai de lá, será registrado no CREA como engenheiro biomédico, ou seja, uma profissão regulamentada, tá? E tem todo o domínio acadêmico, científico para poder fazer a administração e desenvolvimento de tecnologias hospitalares. Além desse cuidado que o engenheiro clínico tem, essa visão de ambiente médico hospitalar, certo? Ele também tem a capacidade de desenvolver tecnologias qual seja qualquer uma para diagnóstico, certo? Tratamento de doenças. Então a engenharia clínica, ela é, o Lucas bem colocou lá atrás na nossa fala. Ele é um profissional, ele é um ramo da biomédica, certo? Ele é uma derivação da biomédica que veio trazer o quê? A habilitação, a capacitação de profissionais que não são dessas áreas na parte de administração de tecnologias hospitalares. É um grande gestor tecnológico. Tanto que quem estuda nessa área tem disciplinas das mais variadas áreas, que é desde a saúde, a organização do sistema de saúde brasileiro, gestão patrimonial, gestão de pessoas, estuda a parte tecnológica propriamente dita, mas sem se aprofundar nela. Certo? Por exemplo, se eu chegar a cursar uma especialização em engenharia clínica, por vontade, eu vou conhecer de maneira informativa, não formativa, como que se dá
o tratamento, a condução de gases medicinais por interior do hospital. Então a grande diferença é que o profissional, o engenheiro biomédico, inicialmente é uma graduação, e o engenheiro clínico, ele é um profissional, né, da engenharia. Um profissional graduado em alguma engenharia. Isso. Certo. E com especialização em engenharia clínica. Que busca essa inserção nesse mercado. O Lucas Emelo falou que cresceu espantosamente agora. E só quero fazer um adendo aí, para a sua fala, que tanto a mecânica e o controle e automação tem algumas atribuições dentro de alguns equipamentos. Tá? Porque são comuns, né? É comum, é eletromecânico. Eu e o Pérez, a gente teve uma conversa esse dia, ele falou, cara, onde sai um mecânico e entra o elétrico? Eu falei, usa a regra da mão direita, que a gente aprende no ensino médio. Quando entrar, eu não sei. Supondo que eu não tenho a mão direita, é o engenheiro eletricista que tem. Só para fazer um... Não, e esse exemplo dele é bom, porque a questão que a gente estava debatendo era grupo motor-gerador. Eu falei, Lucas, até onde que é a minha responsabilidade na parte de manutenção de um grupo gerador e aonde começa o do mecânico? Eu falei, olha, na hora que começa a regra da mão direita, que é ali dos princípios eletromagnéticos, é com vocês. Antes disso é comigo. Então tá resolvido. E aí, a engenharia clínica, por ser uma especialização, porque a gente tem um caso claro da engenharia de segurança do trabalho, que o profissional, tendo a formação da graduação na área de engenharia, ele faz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho e ele tem uma atribuição, né? O curso de engenharia clínica também gera essa atribuição? Essa é uma dúvida. Essa é a pessoa ideal para responder, porque ele tem as duas especializações. Pudera, mas não te dá uma atribuição profissional. Como nós dizemos aqui do início do nosso bate-papo, a engenharia clínica ela te dá opções e visões de outras normativas, de outros entendimentos hospitalares, né? Agora, não te dá atribuição, por exemplo, como de engenheiro de segurança. Eu sou engenheiro mecânico, existem as resoluções do nosso mãe lá, que chama CONFEA, né? A minha é a 12, então engenheiro mecânico eu sou pautado pela 12. E eu sou pautado também pela 18, se eu não me engano, que é de segurança. Então é um artigo, uma resolução que me deixa fazer projeto, que deixa fazer estudo, deixa fazer algumas coisas dentro da área ali. Então a clínica não tem. Você vai aprender diretrizes e eu tenho visto, eu quero fazer até... Existe paradoxos, isso é um paradoxo que eu tenho percebido, visto, está incorrendo em licitações, pedir lá na licitação. A empresa tem que ter um engenheiro clínico. Ilegal essa exigência. E é excelente, porque além de valorizar, eles entenderam lá no órgão e falaram assim, cara, a gente quer ter um cara aqui. Então, na verdade, já existem concursos. Não, mas eu preciso fazer uma parte nisso aqui. É excelente por um lado, mas está sendo ilegal pelo outro. É ilegal pelo outro. É pelo outro. Por quê? A partir do momento, o que eu comentei aqui anteriormente, nós temos dois tipos de profissionais que, por formação acadêmica, ou seja, faculdade, universidade, 5 anos ali estudando, já saem com atribuições do seu conselho para atuar nisso. Então, eu não vou dizer que a colocação do Lucas está errada, não. Está super correta, mas com uma ressalva. Ele tem que ser considerado, tem que ser contratado como engenheiro clínico, desde que ele não tenha graduação em engenharia elétrica ou engenharia biomédica. Eu falo isso porque já tem casos julgados, né, numa situação como essa. Uhum. Então, é ilegal nesse aspecto. É o ideal, é maravilhoso acontecer nesse formato, porque o que a gente acontece? Nós vamos estimular os colegas que querem atuar na área médico-clínica hospitalar, que não sejam engenheiros eletricistas plenos ou engenheiros biomédicos, a se especializar na área. O que o Lucas fez? Olha, eu posso ter uma dificuldade de me inserir nesse mercado, foi lá e fez a especialização dele. Um exemplo claro, se não estou enganado, chama a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Gestão de Recursos Hospitalares, se não estou enganado. Ela começou a fazer esse tipo de exigência. Se um engenheiro biomédico se inscrever no processo seletivo e tiver a inscrição dele negada por causa dessa exigência aqui, já tem casos julgados que o profissional tem, por formação, a capacidade intelectual de atuar nessa área. Então a gente tem que ter só esse cuidado. Todos os profissionais graduados em engenharia, independente de qual seja, têm especialização em engenharia clínica, podem participar, estão contemplados. Engenheiro eletricista pleno pode participar mesmo não tendo especialização em engenharia clínica.
O engenheiro biomédico pode ser restrito a participar? Negativo. Ele tem toda a sua capacidade acadêmica amparada para isso. Então a gente tem que só entrar nesse campo para não criar uma guerra, uma guerra entre colegas. Não estou dizendo aqui que está se criando uma dificuldade de mercado, não. Por exemplo, o Lucas é engenheiro de segurança do trabalho. Eu não sou. Eu não posso sequer atuar, mesmo que dependendo da minha área de formação, na área de segurança. Eu tenho que fazer o quê? Ir lá cursar uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, que é a única dentro do nosso sistema que concede atribuições. A única. Você conquista o título. Por exemplo, o Lucas ele é engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Tem as duas resoluções, a 12 e a 18, se eu não me engano, que é a 18. Ele tem duas titulações. É a única, não tem outra. Então a gente tem que ter essa orientação para quem nos assiste, até porque, né, Lucas, pode falar, eu vou ter que vender o produto aqui agora, não tem jeito. Quem nos assiste aqui está falando com os 2 coordenadores do curso de pós-graduação em Engenharia Clínica do IDS Educacional. Então nós fizemos uma dobradinha aqui exatamente para poder levar para o nosso público de Goiás e do Brasil a chance de entrar para onde, Lucas? Aí é com você. Entrar para onde agora? Entrar dentro de um avião e ir lá para lá. O maravilhoso mundo da engenharia clínica. Maravilhoso mundo da engenharia clínica. E aí eu... Pode. Te interrompi. Não, só para... É assim, ó. Eu percebo e quando eu vou fazer, o engenheiro, a gente tem a possibilidade de tirar RT, né? Quando eu tiro a RT, eu tiro de gerenciamento, coordenação. Só para complementar isso que o Peterson falou, porque é isso que eu faço, né? Eu sou um coordenador, às vezes, de alguma coisa, de um efetivo trabalho que o engenheiro eletricista vai fazer. Ele vai lá, ele é coautor, ou ele é autor, eu sou coautor, porque eu estou dentro de hospital, mas eu estou coordenando alguma ação e tal. Não que eu vou fazer, quem vai fazer é o da área, né? Tá? Não, com certeza. Porque assim, até o momento a gente só falou das coisas boas da área da engenharia clínica. Né? Mas salvar a vida é a coisa melhor que tem. Com certeza. Pode ajudar a salvar a vida, sei lá. Não, com certeza. Mas como tudo na vida não só tem coisas boas, quais são as dificuldades hoje do engenheiro clínico? Rapaz, as principais. André, Lucas. Você faz boas perguntas. eu tive uma tia, que até faleceu, né? Que ela sempre me orientou, ela falou assim... faça o que você mais gosta na vida, porque você vai ter que trabalhar com isso depois e para isso não se tornar um peso, né? E eu tive que agora, como eu estou home office, né, na nossa demanda aqui do nosso estado, estou home office, eu fiquei de segunda para terça até 4 horas fazendo projeto. E feliz, porque, eu adoro fazer projeto da área térmica e tal. E assim, dificuldade. Toda profissão tem. Com certeza. A do engenheiro clínico, você tem que ter uma preparação um pouquinho melhor, porque você está, às vezes, dentro de um hospital, você vai ver gente falecer, você vai... o necrotério parou o sistema de exaustão do necrotério. Meu amigo, é você que vai entrar lá para ver. Você que vai resolver. Você vai lá ver se é o exaustor, se é alguma coisa, você vai... não, vamos chamar uma empresa especializada, porque parou, realmente parou. Parou um freezer de câmara fria, onde estão os corpos. Então, tem uma preparação. Tem um alto nível de responsabilidade, né? É um alto nível de responsabilidade. Você trabalha com né? um controle emocional. Às vezes, você está a um vidro, como eu já estive, de uma pessoa com Covid. Puxa, a pessoa está ali e tal. E você tem que sair dali e falar, cara, a vida segue. Então, é uma dificuldade que talvez eu percebo que é isso. Você tem que olhar algo técnico, né? Ali está acontecendo. E... tá tendo cirurgia, você tem que entrar lá dentro do centro cirúrgico. Paciência. Põe roupa e entra. Como isso acontece, vamos fazer uma auditoria lá em São Paulo. Cara, põe roupa e meio-dia você vai almoçar com tal pessoa. Independente do que você viu ou não viu, tudo bem, passou. Então, assim, é uma dificuldade? É uma dificuldade, né? Que eu percebo que tem. Às vezes você vê coisa que você não quer ver, mas... Você passa por cima, vai embora e... Eu levo assim, né? Não sei se... E vai sim. Mas aí a gente faz aquela questão, Lucas. E a remuneração? Como é que é uma remuneração hoje do engenheiro clínico?
né? Assim, ó, você tem Vale a pena passar por tudo isso? Pra mim vale. Pra mim vale. Eu sou muito feliz com tudo que Deus tem me dado aí da área que eu atuo, né? Há pouco nós estávamos falando sobre o piso salarial, sobre como assim, você vai começar numa profissão, por exemplo, a gente citou, eu até sou conhecido do colega que fez a RDC 02, é um colega ponta, que está em cima, o cara conhece muito, né? Um engenheiro muito bom, o cara entende muito de rastreabilidade, trabalhou nos grandes hospitais de São Paulo, ele é do Paraná, e um cara muito bom, né? Então, assim, nós engenheiros, nós temos já um critério salarial que já é definido pela resolução do CONF, eu não lembro qual é agora, mas já existe essa resolução, que são 8,5 salários mínimos, né? De atribuição. Os colegas que eu vejo de passagem por aí, eu vejo que ganham isso. Eu vejo, converso e tal. Às vezes ganha um pouquinho menos, mas está bem pouco, assim, fora de geral. Tô falando que às vezes a gente fala aqui, né? Não, tal, de geral, que eu vejo, eles estão perto dessa média. Mas sempre uma coisa que eu falo, aprende aquilo que você está fazendo. Aprende muito. Esquece seu chefe. Vai aprendendo. Um dia seu chefe que vai precisar de você. Aí, quando isso chegar nesse patamar, você fala, cara, vamos sentar e vamos conversar. O poder de negociação. Porque o poder é sua hora, é seu tempo. Ninguém te toma conhecimento. Nunca. Toma qualquer coisa. Conhecimento, não. E conhecimento, alguns ainda são muito específicos. Poucas pessoas têm. Né? Engenharia clínica, que ela seja de 1960, 80, ela ainda é muito nova. É muito nova, a gente não tem formação volumosa. Você pode pegar as entidades de classe na área de engenharia clínica, não é volumoso o item, como uma ABMEC, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, que é volumoso, tem muito engenheiro mecânico. Mas você ainda percebe que é novo. E quem chega primeiro bebe água fresca. Exatamente. Com certeza. Fresca e limpa. E limpa em qualquer coisa. Então é a hora, assim. Eu tô, acho que há 2 anos, 3 anos, isso. Acho que é 3 anos de formado, trabalhando. Praticamente já saí já trabalhando, já assim, formei na pós e já fui, já, beleza, vamos embora. E você tem esse tempo e aprendizado, estudo. Às vezes você tem que parar a ler as coisas, como eu faço muito, e vai ler. Hoje até um caso, eu estava fazendo um projeto, aí minha esposa abriu e estava com um livro. Lendo o livro, ela, mas você está estudando? Eu falei, não, estou fazendo projeto. Mas tem que buscar, você tem que ter uma fonte ali, que às vezes você, poxa, isso aqui eu estou com dúvida de como eu vou fazer. Está ali no livro. A engenharia clínica até tem as RDCs. Como todas as profissões, né? Então, um ponto, você tem, as profissões exigem que você tenha uma dedicação, né? Um ponto você falou assim das dificuldades, eu imagino que a principal delas é sempre enxergar engenheiros e engenheiras como um custo, uma despesa. É não enxergar que nós temos à disposição do mercado profissionais que têm uma capacidade intelectual de raciocínio para a solução de problemas da natureza que nós somos formados, rápida, certo? E que a rapidez, igual o Lucas comentou num dado momento do nosso podcast aqui, que a rapidez ela se reveste em quê? Em retorno no curto prazo de um investimento que foi feito. Vamos pegar o exemplo lá atrás da máquina de ressonância magnética, 10 milhões de reais para poder instalar e colocar ela em funcionamento. Essa máquina não pode ficar parada esperando, às vezes, uma troca de peça. Dependendo da situação, é interessante você já ter a peça de reposição ali disponível. E alguém treinado, porque o engenheiro clínico ele tem entre outras vantagens, ele é preparado e capacitado para poder treinar equipes. A equipe de manutenção. Não só ele, porque às vezes ele não está lá a tempo e a hora, ele tem alguém pronto para poder dar suporte naquilo ali. Ou seja, reduzir o tempo de parada de um equipamento, ou o tempo de parada de uma UTI, ou de um funcionamento de um sistema de refrigeração, ou da parte elétrica. A quem recorrer para poder fazer a energia elétrica retornar de maneira rápida. Porque é muito fácil lembrar do engenheiro, né, Lucas, quando acontece um acidente. Aí nós somos lembrados, nós somos procurados e coisas do gênero. O que a população tem que chegar, e especialmente, eu digo que a área da saúde como um todo, principalmente por causa desse momento de calamidade pública de saúde que a gente está vivendo.
que não se vive hoje sem a engenharia, sem a medicina moderna. Nós temos uma medicina hoje que é referência em qualquer lugar fora. Nós temos o caso do Brasil, de Goiás como uma referência na cirurgia oftalmológica. Tratamento odontológico. Tem pessoas que vêm de outros estados para fazer tratamento odontológico e oftalmológico aqui. Certo? Nós não vivemos hoje sem a tecnologia que nós, engenheiros, desenvolvemos. E falo engenheiros nas mais variadas titulações. Não está restrito a um ou outro, não. Agora nós estamos falando das mais variadas áreas. Não se vive mais sem isso. Então, se não se vive mais sem essa tecnologia que nós desenvolvemos, também não se vive mais sem a nossa presença. Com certeza. Porque somos nós que damos manutenção nela, que nós criamos. Claro. Ainda mais que a gente tem uma questão, né? Basta você liga a televisão, você vê. Eu posso citar um caso aqui que o Pé está falando que encaixa nisso? Eu quero puxar para o engenheiro mecânico, eu adoro engenharia mecânica. Para mim, engenharia mecânica é massa. Eu gosto da elétrica, porque para mim tudo é eletricidade. As vacinas têm que ficar a menos 78, alguma coisa. Quem faz isso aí? Essa é uma pergunta. Tem uns equipamentos pequenininhos que tá chegando a menos 78. Eu fico, caramba, cara. Que câmera é essa que os engenheiros mecânicos estão desenvolvendo? Absurdo. Então, a engenharia, quando se precisa, quem que vai sempre dando respaldo? A engenharia tá assim. Vai. Vamos transportar? Vamos transportar. Sempre é assim. Só fiz uma adendo que você falou. Mas eu sempre falo da elétrica, eu sempre falo da mecânica, porque não tem sentido. E se a gente fazendo uma análise, é popular. Você liga a televisão, você vê vários casos de hospitais sucateados pelo Brasil, né? Então é um mercado ainda que tem muito a se expandir, né? E fora a questão, como você disse, né? A área da saúde é uma área que em constante atualização, né? Os equipamentos estão em constante atualização e é fundamental que se tenha o engenheiro clínico dentro desse contexto. André, rapidamente aqui, eu sei que o Lucas quer falar. Não se faz a expansão, certo, de um hospital ou de uma clínica se não tiver que consultar um profissional de engenharia. Vou falar do meu lado, na parte elétrica. Porque a gente escuta muito, principalmente quando acontece um problema, alguém do corpo de bombeiros ou alguém, um representante da mídia, da empresa, fala, não, a culpa foi do curto-circuito. Não. O curto-circuito não foi culpado por aquilo. O curto-circuito foi a consequência de um problema que já estava existindo, que é o quê? Igual o Lucas foi muito preciso nessa parte. Vamos pegar o caso da UTI que precisa ter uma expansão, um aumento de 3 ou 4 leitos, que não é simplesmente colocar, vou colocar de maneira bem simples, mas não simplória, uma cama para uma pessoa deitar. Você tem todo um aparato de equipamentos ali dentro para poder dar suporte à vida, fazer infusão de medicamentos, certo? Tenho carga para isso? Tenho quantidade de energia elétrica suficiente para me atender naquilo? Porque se eu começar a estender, fazer ligações indiscriminadas, uma hora vai ter sobrecarga. E uma sobrecarga em uma tomada pode gerar um evento de curto-circuito. E um evento de curto-circuito pode provocar um incêndio. Então, o curto-circuito não é o culpado. O culpado é quem não consultou um profissional de engenharia, seja da mecânica, seja da arquitetura, não vou dizer que a arquitetura não é uma engenharia, mas não consultou um profissional da engenharia civil, não consultou um arquiteto, não consultou um engenheiro mecânico, não consultou um engenheiro eletricista, não consultou um engenheiro clínico para saber se poderia fazer aquela expansão de maneira segura. Então, as consequências elas são muito mais caras do que, às vezes, um investimento que alguém fala assim, não, tá bom, engenheiro clínico, eu sei, mas não vou fazer agora porque eu não tenho dinheiro. Na hora que o hospital pega fogo, igual aconteceu em São Paulo e Rio, aí a gente vê o prejuízo, porque além de ter o prejuízo financeiro e físico, nós temos o prejuízo de vidas por causa de... social. Né? Aí vocês não se assustem com a minha colocação aqui agora. Com a irresponsabilidade de quem coloca em primeiro plano o campo financeiro em relação ao campo técnico da profissão de engenharia. Então, nós engenheiros, e principalmente os colegas que se especializam em engenharia clínica, eles não são facultativos. Eles são necessários. E eu vou ser mais incisivo ainda. Eles, para mim, deveriam ser obrigatórios em todo ambiente médico-clínico hospitalar, independentemente se é válido de acreditação. Sim. Tinha que ser obrigatório. Isso eu concordo. Certo? Porque a gente começaria a ter uma reversão desse campo, dessa situação de saúde pública ou saúde
vamos dizer, de saúde da população capenga. Eu tenho essa visão, eu sei que ela pode parecer com certeza. E até uma das funções do nosso programa é popularizar, demonstrar isso, fortalecer a classe. Então, assim, como a gente falou que durante essa quase que 1h30 que a gente está falando da importância do profissional da área da engenharia clínica, né, na vida de todo mundo, porque eu acho que todas as pessoas já tiveram um caso, né, que houve a necessidade de ir para um ambiente hospitalar, né, ou mesmo pessoalmente tiveram essa situação. Então, assim, demonstra essa necessidade da ampliação do nível de atuação do engenheiro clínico. Então é fundamental e é mais uma dica que o nosso programa está fazendo. E aí eu já faço uma pergunta para vocês, que é: como que está a questão da importância do engenheiro clínico no atual cenário, tanto o nosso cenário regional, em Goiás, quanto o cenário nacional? Eu vou ter que responder Claro. essa. Eu tenho colegas que estão trabalhando demais. Tá muito trabalho. Está se dependendo muito agora. Eu tenho colegas aí que estão diuturnamente trabalhando com tudo que pode, tudo que dá. Nós estamos no limite, tá nítido que nós estamos no limite, o limite foi alcançado. E tem que suprir a demanda. Claro. Né? Tem que suprir. Sempre fazer engenharia para sua mãe usar. A engenharia clínica, né? Para sua mãe usar. Então, você tem que ter a demanda, você tem a demanda ali. Nós, engenheiros, nós temos Eu sempre me perguntei muito, quero fazer essa aspas aqui, por que eu estudei cálculo 1, 2, 3, 4, 5 na faculdade? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tudo bem. Eu sempre me parei para analisar e falei, puxa, eu nunca mais usei uma integral, os colegas engenheiros aí não sabiam uma derivada, algo assim. Quando eu terminei isso, André, eu entendi que o tamanho é em metros, o volume é em metro cúbico, o espaço é esse, o tempo é esse, o volume, a temperatura, eu entendi isso. E correlato, quando eu fiz engenharia clínica, eu entendi que as leis estão ali e que a modalidade mecânica, eletricista, civil, tem que cumprir aquela determinação, né? Porque a lei é determinada. Um teorema aí que nossos colegas estudam, eu estudei, o Peterson, né? Teorema de Navier-Stokes. O teorema alguém vai lá e prova. A lei você não prova. Uma lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica é imposta. Algo imposto está ali. Né? Trabalho e calor é igual a variação de energia, ponto. Está ali. O hospital, quando você termina esses 4 cálculos na engenharia, você começa a parte específica, você tem esse... Puxa, olha como que é. E eu tive esse insight na engenharia clínica. Eu falei, puxa, olha que legal. Gás medicinal, cara. Puxa, esse negócio tá aqui, climatização. Fazendo isso. Eu só puxei esse paralelo porque essas aspas, né? Pra gente fechá-las, senão elas ficam abertas e vão dormir comigo. Porque tem que ser assim, né? A engenharia clínica, ela vai te dar isso. Esse, puxa, olha aqui, ó, tá aqui. Tem ali. Você sai já esperto com as coisas hospitalares. Eu creio que a engenharia clínica tem uma vantagem que ela tira do engenheiro em si aquela visão totalmente exata dos processos. Ela te dá aquela visão, você tem que saber flexibilizar o seu conhecimento técnico, matemático, físico de engenharia com, como você mesmo falou, com as resoluções, com as leis que têm que ser aplicadas, mas sempre levando em conta o quê? O bem-estar do paciente, a manutenção do funcionamento dos equipamentos, e que não é simplesmente chegar, instalar, colocar para funcionar e embora. E aí? Como que é o processo no todo? Vou contar um caso prático meu aqui. Deve ser caso pescador. E uma das minhas viagens, eu tive o prazer de fazer uma auditoria em um hospital específico, porque eles tinham dinheiro para gastar. Contratou, tal, a gente foi lá fazer essa análise. E eu cheguei à conclusão seguinte, o relatório final que eu entreguei. Gastem dinheiro em energia, água e ar-condicionado. Porque essas 3 coisas que vocês têm aqui não tá legal. Eles queriam gastar em equipamento médico, né? Vou comprar tal coisa. Eu falei, cara, gasta dinheiro em energia, gerador, gasta dinheiro na parte de ar-condicionado, porque o ar de vocês... E gasta dinheiro na parte de gás, na infraestrutura. Porque o dinheiro também nem era tanto. Quando a gente trata em hospitais,
sempre cifras milionárias, né? Você vai com 10 milhões, 15, é sempre assim. Você nunca vai ver 1.000, 2, né? Sempre altos, os valores são altos, né? E a saúde custa muito caro, né, para nós. E então, foi um dos casos que eu tive, que eu vi. Eu falei, olha, o relatório que eles fizeram, eu fui contratado por uma parte do processo. Então, eu entreguei e falei, olha, eu recomendo vocês fazerem isso. Obviamente, quem vai trabalhar com essa parte específica são outros engenheiros, mas eu, como engenheiro clínico, eu percebi que não estava legal, porque eu tenho uma diretriz, uma norma, e falo assim, cara, não está legal isso aqui, não. Isso aqui tinha que ser assim, conforme a norma. Quem vai fazer o estudo profundo lá e bem, o engenheiro eletricista que vai falar para mim, esse gerador ele tem que estar em duplicidade, um gerador hospitalar. A parte de gás, a gente tinha que ter um volume maior, vamos fazer geração própria, de montar uma usina de gás medicinal e tal. Então a gente chama os colegas, mas eu percebi isso, então eu tive essa história para casar com um insight que eu fiz aqui, de cálculo com engenharia. O desenho que eu fiz aqui, você foi o quê? A visão fora do ambiente. É a visão fora do ambiente. Por que está ali? É aquela questão, eu não sei se é o princípio de Heisenberg que fala que o observador influencia o observado. Ou seja, a visão do Lucas de fora do ambiente falou, olha, vocês têm X milhões de reais para, vamos chamar de gastar. Eu vou falar investir. Certo? Por que não aplicar nessa área em vez dessa aqui? Para que aumentar um parque se está faltando aqui? Ou seja, além disso, ele deu o que a gente pode chamar, ele concedeu uma consultoria mesmo de uma maneira menos aprofundada, financeira. Coisa que o engenheiro clínico tem que ter também. Tem que ter. Isso aí Ele tem que ter durante o seu curso de especialização em engenharia clínica a competência que a gente chama de engenharia econômica ou de análise financeira de investimentos ou de aplicação de recursos. Porque está pegando o quê? Um recurso que está alocado em determinada área, ou mal alocado, ou não bem aproveitado em uma área e aproveitar em outra. Demonstrando o porquê. Olha, você aplicando esses X milhões em equipamento X, Y, Z, ou na manutenção da estrutura A, B, C, D, você pode aumentar o fluxo de pessoas sendo atendidas. Aumentando o fluxo de atendimento, você está aumentando o seu faturamento bruto. Aumentando o seu faturamento bruto, tanto de X mesmo, você consegue pegar isso de volta. E depois que você tem o seu payback retornado, tudo passa a ser lucro. Com certeza. Então, assim, somos caros, Lucas? Será que nós somos caros? Com certeza que não. Ainda mais como você citou agora há pouco, que a área da saúde mexe com cifras milionárias, né? Milionários. Não é por dinheiro. Milhões. Então, assim, o engenheiro clínico acaba sendo um meio de se ter um retorno financeiro, principalmente para as unidades de saúde. Se você pegar grandes hospitais lá de São Paulo, eu tenho um engenheiro da modalidade eletrônica dentro do centro cirúrgico. Uns grandes aí. O troço parou durante a cirurgia, o cara levanta, o cara tá sentado olhando. Tá levando, que é igual anestesista. Não, às vezes é um cabo, às vezes é alguma coisa. Porque eu tenho rotatividade em cirurgia. Cirurgia custa uma grana, então tem que ter rotatividade. Eu não posso ficar o dia inteiro operando a apendicite de um cara lá, das 7 da manhã às meia-noite. Não posso. 40 minutos. Então, o cara trocou o equipamento, o cara já vem com outro. Toma aqui, ó. Eu tô com um bisturi elétrico, por exemplo. Parou, o cara já tem outro, troca, já pega ali, isso aqui, volta, já passa isso para outro. Então, se você pegar a rotatividade de grandes hospitais, você tem um engenheiro eletrônico dentro do eletrônico, que trabalha com clínico, só eletrônico, fazer isso. Então, entendeu? Você tem todo esse volume. Você tem que ter um volume, então você precisa ter essa passagem. Essas são as andanças aí que a gente vê. Se for falar disso aqui, a gente passa dias falando sobre isso. Peterson e Lucas, aqui no nosso podcast, a gente tem uma pergunta que a gente chama de o pulo do gato. Para quem telespectadores, nunca ouviu esse termo, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é aquelas dicas que os convidados dão para aqueles profissionais que têm interesse de se inserirem nesse mercado de engenharia clínica, né? Quais são as dicas, aquela dica de ouro que vocês têm, que vocês podem dar para os nossos telespectadores? Aquele profissional que está ali, que está em processo de graduação, está em processo final, ou aquele profissional que não está muito satisfeito com o nível profissional que ele está atualmente.
qual que é a dica? Né? Vou começar aí com o Lucas. Qual que é a dica que você tem para os nossos telespectadores? É um mercado em ascensão. Para mim, hoje, engenharia clínica, né, tanto a manutenção, aquisição, é um mercado em ascensão que precisa de consultoria. Já se voltou os olhares que a manutenção hospitalar é complexa. Já tem um olhar, já se sabe. Porque não tinha antigamente. Antigamente, a manutenção, tudo bem, tá ali, quebrou, arruma, tal. Ou já se tem um olhar. Já se perceberam que você ter uma pessoa ali vai te reduzir prejuízo. A gente instalou uma máquina de 10 milhões que, de repente, chega uma peça dela na garantia, tal, você troca lá. Né? Então, eu acredito assim, o pulo do gato hoje é a ascensão dessa carreira, dessa atribuição agora que os hospitais estão tendo, né, até atribuição talvez seja uma palavra errada, mas essa necessidade que os hospitais estão tendo, tá? Então, eu classificaria isso como um mercado extremamente evolutivo. Eu sempre brinco, falo, coitado dos engenheiros eletricistas, que quando às vezes todo dia abre o e-mail tem um produto do outro, pô, isso aqui eu não estudei, não, aí não, pô, é sacanagem, né? Então, é um mercado em evolução, você vê esse mercado caminhando, surge um equipamento, de repente, pô, tem um melhor, caramba, isso aqui é melhor e tal. Então a dica então seria ficar de olho sempre nos lançamentos. Antenado, sempre tem lançamento, estudo constante de RDCs, eu faço exatamente isso sempre que estou dentro de hospitais, estudo constante das RDCs. A gente falou das RDCs no início, leitura das RDCs, deixa eu ler, cara, isso aqui. Repete só quais são as RDCs. São muitas, é muito difícil, são muitas. São as diretrizes colegiadas da vigilância sanitária, são muitas. As resoluções, isso. São muitas mesmo. Mas as principais são a RDC 50 e a 02, a 50, 02, 25, 17, são as que você vê ali no cotidiano, você vê para a área de infraestrutura e tal, né? Essas assim eu falei mais porque essas já me deparei com elas, né? Você às vezes tromba em alguma coisa e fala, puxa, estava aqui e tal. Né? Então, mas são muitas. Eu até deveria ter feito são muitas mesmo. Tem tudo lá. Eu quero instalar uma sala para fazer endoscopia. Você tem a sala, a quantidade de cadeiras depois, o ar-condicionado, tem tudo lá. Então, são estudo constante e permanente desse. E você, Peterson, qual que é o pulo do gato que você pode oferecer aí para os nossos telespectadores? Eu creio que eu acrescentaria pouco em relação ao que o Lucas falou, mas eu gosto sempre de usar uma palavra que é quebra de paradigma. Primeira coisa, você tem que estar disposto a sair da zona de conforto, do lugar comum, ou de querer ter atuação mediana. Não que o profissional que tem atuação de natureza mediana seja alguém ruim, mas tem que saber o seguinte, que quando você passa para dentro do ambiente hospitalar, você não pode ser mais médico. Você não pode ser mais entre a multidão. Você tem que estar ciente de que ali você vai estar lidando, igual o Lucas bem falou. Eu posso estar ali trabalhando durante o meu expediente e minha mãe está sendo atendida naquele hospital sem eu saber. Meu pai, ou algumas das minhas irmãs, certo? Ou alguém da minha família, a minha pequena, por exemplo, pode estar sendo atendida em um ambiente hospitalar que, se eu não for diligente, cuidadoso, responsável e colocar a ideia de que ali qualquer falha pode custar uma vida, é melhor eu continuar na minha área atual. Então, a primeira coisa, vamos quebrar o paradigma e saber que dali para dentro a minha responsabilidade não é mais a mesma de antes. Outro ponto, o Lucas falou estudo constante, eu gosto de usar uma outra expressão, eu gosto de falar leitura, até eu escrevi aqui, leitura. Há uma lenda aí que engenheiro não é muito chegado à leitura, gosta de questões mais diretas. Lê as normas porque são obrigatórias, porque gosta de chegar e resolver o problema e ser direto. Para atuar na área da saúde, na engenharia clínica, na biomédica, tem que ler, igual o Lucas bem falou. A elétrica é o seguinte, lendo manuais e datasheet direto. Outro ponto, não tem hora para trabalhar. Se você é daquele que gosta de trabalhar das 8 às 18, sugestão, não enverede por essa área, porque dependendo do ambiente, né, Lucas? Você pode pegar muita auditoria, essas coisas, mas se você
colocar dentro de hospitais Mas mesmo em auditoria, dependendo da situação, a auditoria pode ter horário para começar e não ter horário para terminar. Às vezes não tem mesmo, não. Então é aquela questão, você não tem um horário fixo. Segundo ponto, você pode ser bem remunerado? Claro que pode. Porque tem uma frase que eu gosto muito de utilizar: nós não criamos a necessidade, nós a preenchemos. Nós não criamos a necessidade da existência da engenharia clínica, mas nós estamos preenchendo o mercado. Por quê? Se existe o desenvolvimento tecnológico, se nós engenheiros estudamos igual o Lucas falou, cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3, equações diferenciais, cálculo numérico, o que mais? E aí vai, estatística, probabilidade. Aí muitas pessoas se perguntam, gente, para que eu estudo isso? Aonde eu vou usar isso na minha vida? Aí tem gente que xinga professor, aí tem algumas expressões que não pode utilizar porque é um podcast. Eu vou dar só um exemplo aqui, Lucas. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei com telecomunicações, voltado especialmente para TV por assinatura. Eu nunca havia entendido o porquê a gente deveria estudar logaritmo no ensino médio. Em telecomunicações, o que deita e rola para você conseguir entender. Claro, tem todo um conjunto de teorias logaritmo. Se você não entender o logaritmo, você não precisa nem querer mexer com telecomunicações, você vai ter uma dificuldade grande para entender isso. Então, não existe dentro das ciências exatas ensinamento que não se derive para uma aplicação prática. E é essa que eu costumo dizer que é o pulo do gato. Você quer ser engenheiro? Não esteja preparado para tudo. Porque a nossa visão não é mais cartesiana, não é simplesmente no eixo XY. Passa a ser o XYZ e mais tudo que está em volta daquilo ali. Todo o contexto. E concluindo a minha fala nisso aqui, nós temos que analisar sempre o seguinte, eu gosto sempre de falar. A engenharia, certo, para ter sucesso, ela depende da economia. E a economia, ela depende da política. E não estou falando de política partidária, não. Estou falando de política a nível, vamos dizer, a política do ponto de vista de... Então, nós, engenheiros, dependemos do quê? De política. Se tem boas políticas de saúde, nós vamos ter mais demanda para trabalhar. Se não tem, a gente começa a ficar à mercê da situação. E a dica que a gente pode dar é, você sempre tem que ter uma visão micro, né, do ambiente que você tem no dia a dia, e a visão macro, né, que é a questão econômica, a questão política. Então tudo isso é importantíssimo. E um ponto rapidinho aqui, André. Não pode ver estudo como despesa ou custo, né, Lucas? Isso aí. Não veja estudo, aperfeiçoamento, qualificação, capacitação como despesa ou custo. Então, quer entrar para o ambiente médico hospitalar? Especialização em engenharia clínica. E isso tem um custo, mas que certamente vai trazer um resultado financeiro. Um retorno financeiro. Um retorno financeiro, né? Com certeza. Pessoal, como tudo que é bom passa rápido, né? Mais uma vez eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um prazer aqui ter a participação de vocês no nosso podcast. Foi um tema extremamente relevante, né? E eu queria novamente pedir para vocês, telespectadores, que assistam todos os episódios do nosso podcast, porque a gente toma todo o cuidado para trazer sempre profissionais relevantes no mercado, abordar sempre temas atuais. E mais uma vez, para fortalecer o nosso projeto, é fundamental que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo, que marque o sininho de notificações para aumentar ainda mais, né? O nosso objetivo é tornar esse podcast com a assiduidade de pelo menos 3 vezes por semana, e é fundamental que tenha a participação de vocês. E queria falar muito sobre a questão do nosso espaço. Esse espaço é um espaço democrático. Então, quem de repente tiver interesse de estar participando do nosso podcast, vocês podem, telespectadores, a gente vai colocar sempre no nosso Instagram, que vai estar descrito aí no nosso vídeo, o nosso Instagram, para vocês mandarem dicas de temas que vocês acham relevante. A gente vai estar sempre aberto às sugestões, tá? E aí, pessoal, quem quiser participar do nosso podcast, passa a mandar uma mensagem ali no nosso Instagram. Você, profissional que tem um tema relevante, que tem algum projeto que acha que seja interessante aqui para o nosso canal, traga, vem participar aqui conosco, que vai ser de grande valia a sua participação. E mais uma vez queria agradecer a vocês, Peterson, Lucas, pela participação, agradecer os nossos patrocinadores, né, que fazem com que esse projeto, que a gente consiga realizar esse projeto. Primeiro,
o IDS Educacional, que sempre entra com patrocínio, né? Que sempre trata a gente bem aqui no nosso podcast, né? Sem dúvida. Vocês não sabem o que tem aqui dentro dessas canecas, pessoal. Tem coisa muito boa. chá. É o chá. Na minha tem água. Né? É o chá nas nossas canecas. Agradecer muito a Pineapple, a produtora Pineapple, que faz toda a parte operacional aqui do nosso podcast. E que não aparece, né? Que não Fica aparece. sempre dos bastidores. Sempre nos bastidores, mas se não fosse eles, não era possível que houvesse a realização aqui desse nosso podcast. E mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos telespectadores. Compartilhem com todo mundo, com seus familiares, com todo mundo, que a gente vai estar sempre trazendo temas atuais e dicas profissionais. Isso é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Um merchandising rapidinho para Com encerrar. certeza. Lucas, nós temos que vender o produto. Até agora nós não falamos. Nós somos coordenadores do quê? Eu vou deixar você... Eu posso falar? Claro, por favor. Eu sou suspeito. Uma pós-engenharia clínica com cuidado assim, extremo em trazer. Eu trouxe, assim, junto com o Peterson, profissionais. Podem me cobrar os próximos alunos aí. Se não for isso que nós estamos falando, nós selecionamos os melhores profissionais que eu conheço. Pessoas que elaboraram RDCs, como a gente falou, que eu falei, a profissionais que já trabalharam no Albert e por aí vai. São engenheiros que têm uma experiência danada. Eu vou ministrar uma aula, né, também lá, um dos módulos, que é da minha área, né, a área da minha empresa de atuação. E vai ser um prazer, pelo menos no meu módulo, eu garanto que nós vamos trabalhar com a prática mesmo, vamos fazer o negócio e acontecer em grupo. Mostrar um pouco do que eu já vivi aí, que tem um pouco de experiência nisso aí. E você só no seu modo não pode ficar sossegado, que a cobrança por parte desse outro coordenador aqui vai ser grande. Pessoal, vocês que estão nos assistindo de maneira muito rápida, Lucas Cervali e eu, Peterson Caparrosa, nós somos os coordenadores da Engenharia Clínica do IDS Educacional. Fica aqui o convite para você, profissional de engenharia, que quer quebrar o paradigma, que quer mudar a sua área de atuação, que quer adentrar o ambiente médico-hospitalar, conhecer ele por dentro e por fora, do ponto de vista estrutural, elétrico, físico, mecânico, civil, normativo, financeiro, de logística, de gestão de pessoas, de gestão financeira, a oportunidade é agora. Inscrevam-se, matriculem-se e venham fazer esse curso que, igual o Lucas bem colocou, está com um corpo docente que foi selecionado com profissionais de referência Brasil, tanto dentro quanto fora do nosso estado de Goiás. Engenharia Clínica e IDS Educacional, eu acredito que vocês não irão se arrepender. E se tiver algum problema, cobra do Lucas. Deixa comigo. Um abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado Boa a todos. noite a todos. Boa noite. Revicast.